sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro podcast Café com Rosas. Café com Rosas é um grupo de apoio formado por mulheres que passaram ou estão passando pelo tratamento de câncer. Eu sou Eliane Chanoski, fisioterapeuta, tive câncer de 2020. Hoje nós estamos aqui com duas pessoas ajudando no podcast, um doutor muito especial, ele mesmo vem, que é o nosso malvado. Estou aqui com a Raquel e ela vai ser... Olá, eu sou a Raquel Ciproli, sou pedagoga de formação, mas sou administradora do lar, porque eu tenho 3 filhos. Tive câncer de mama com 39 anos, estou em remissão já há 10 anos. Sou uma das idealizadoras do grupo também de apoio Meninas dos Olhos de Deus e participante também desse grupo maravilhoso. Estamos aqui também com o nosso doutor preferido, que é o Dr. Dalton, e ele vai se apresentar. Olá, meu nome é Dalton. Minha grande área de atuação é e hoje estou aqui à disposição. Eu sei que tem um monte de perguntas que foram feitas antes dessa gravação do podcast e eu estou tentando responder para vocês. Vou explicar brevemente como vai ser o nosso quiz. Pergunte tudo. Nós temos perguntas, nós abrimos uma caixinha de perguntas por pergunta. Então, são perguntas de pessoas que geralmente passaram. Tem algumas perguntas, poucas pessoas não passaram pelo. E para mim são todas perguntas. Não, todas. Ele não sabe nada, Não. gente. Então, a gente... Raquel, Vamos lá? manda a primeira. Então, Vai vamos lá, Por Dalton. favor. Primeira pergunta. Por que, em alguns casos, apenas cirurgia de quadrante, a decisão de mastectomia total e até mesmo bilateral pode ser da paciente? Vamos lá. Eu costumo dizer que a decisão é sempre conjunta. Cada uma de as funções, cada uma das técnicas. Entender que eu fazer uma cirurgia conservadora, ou quadrante, ou significa o quê? Estou tirando somente o tumor dessa mama. Eu vou lá, retiro o tumor e faço a radioterapia. Hoje é considerado a técnica mais segura do prazo. Retirar a mama toda não. Retirar uma outra mama saudável? Não. Cura. Então, quando eu vou fazer a decisão, a cirurgia conservadora, ou se eu vou retirar o tumor, ou se eu vou fazer uma cirurgia maior, se eu vou ter essa radicalidade, uma série de fatores vão estar envolvidos nisso. Qual que é o tamanho desse tumor? Se o restante desta mama é saudável? Não. Se a paciente tem algum risco adicional genético estudado para pensar ela com uma própria ou outra doença no futuro. A decisão não é só da paciente. Tem que discutir isso junto. Não vou submeter ao paciente de muito maior risco, com muito mais complicações, com uma morbidade muito maior, às vezes por uma lesão inicial, pequena, eu sei que uma cirurgia conservadora vai ser o suficiente. Por que eu vou oferecer um risco maior? Por que eu vou oferecer uma cirurgia maior, com muito mais chance de complicações, sabendo que eu posso fazer um procedimento? Essa paciente vai bom. A decisão é da paciente, a decisão é do médico. A minha paciente decidiu o que ela quer, entender isso. Ao momento que eu falar para a mulher, ela está com câncer de mama, se 3 minutos depois eu falar, vamos tirar as 2 mamas, 90% vai aceitar na hora. É o pânico, é o desespero, eu só quero ficar livre disso, não me importa o resto. Não é assim. Mas entender, você fazer uma cirurgia menor, no momento já que você está
completamente diferentes do Sim. tratamento. 2 pacientes que começaram com a quimioterapia, uma que fez a retirada de ambas as Sim. mamas e outra que fez uma cirurgia conservadora de ponto. O maior medo de temos o diagnóstico, você oferece opção, se for o caso, retira as 2 mamas, é igual você falou, a gente quer se livrar do problema futuro, nem é talvez do problema agora, porque a gente sabe que a gente vai se livrar, mas o problema é a recidiva, não ter esse problema novamente, então, tira o foco, que no caso seria não muda, né? Eu lembro que há 10 anos atrás, comecei pelo processo de químio, não tinha mais exames, né, de imagens, eu não tinha conhecimento da doença. Porém, eu lembro que quando eu falei da alta, eu gostaria de tirar 2 mamas. Eu lembro que, assim, melhor decisão, pro momento ali, né? E aí, assim foi, né? Fiz a mastectomia lateral. Totalmente diferente. cada Vamos caso tirar? caso. Não, Isso. não Então, vamos. Individualizar. individualizar Vamos, cuidar. cuidar. E é importante respeitar isso, né? Sim, Sim, sim. sim. E é importante também respeitar e a paciente confiar naquilo que o profissional... Porque muitas pessoas perguntam, mas se você tirou, por que eu não vou tirar? Eu também quero tirar. Quantas, né, já foram para consultório questionando ele assim? E é importante respeitar a individualidade de cada caso. Inclusive, eu não vou contar o nome para não contar o santo, mas essa pergunta veio de uma paciente que vai logo operar com você. E ela vai te questionar sobre isso. Vamos lá. Mais uma pergunta. Qual é a importância do painel genético para o tratamento de câncer? Mapeamento genético. Só 15% dos cânceres de mama são geneticamente determinados. O que é um câncer de mama geneticamente determinado? Eu nasci com uma mutação, com uma característica dentro dos meus genes, e por ter essa mutação eu tenho um maior risco de desenvolver um câncer de mama. 85% dos casos não tem nenhuma característica genética hereditária e eu vou ter o câncer de mama pelo meu processo natural de envelhecimento, hábito de vida e outros fatores envolvidos no tudo. O painel genético é a maneira da gente saber se esse tumor é geneticamente determinado ou não. Qual a importância do painel genético no tratamento? Tem alguns medicamentos que a gente sabe que em algumas mutações eles têm uma eficácia maior, então eles estão indicados em situações específicas, certo? E também em acompanhamento a longo prazo. Pacientes que são mutadas, elas têm mais risco de desenvolver outros tumores no futuro. Mama, inclusive tumores em outros órgãos, dependendo de qual mutação está envolvida no processo. Pode-se pedir teste genético para todo mundo? Pode. E até recentemente mesmo, no último consenso americano, a recomendação é que toda paciente com câncer de mama deve fazer um painel genético. Chegou no exagero, mas a gente tem que entender o quê? Hoje os painéis genéticos são facilmente realizados, eles são ofertados, mas ainda não estão dentro do rol de convênios. As seguradoras de saúde não são obrigadas a realizar este procedimento, não são obrigadas a realizar este exame. Então, a gente oferece muitas vezes para todo mundo. A gente tenta selecionar, existem critérios daquelas pacientes que têm mais risco de ter realmente uma mutação genética. Quais? Pacientes mais jovens, principalmente abaixo de 40 anos de idade. Pacientes, né, a gente fala com um perfil de doença, a gente chama de triplo negativo ou basal, que é um tumor que tem mais propensão a ser geneticamente determinado. Câncer de mama em homem, outros casos de câncer de mama na família, associação de câncer de mama em ovário, câncer de mama em endométrio. Então, alguns critérios que aumentam a minha chance dessa doença ser geneticamente determinada. Nessas situações, a gente acaba insistindo um pouco mais em fazer o teste. Em outras situações, a gente não acredita, não que não seja, mas a gente não acredita que seja ocasional. É diferente para mim. Chega uma paciente para mim com 30 anos de idade, com câncer de mama, e a mãe dela teve câncer de mama. Eu vou pensar numa doença geneticamente determinada. Do que chegar uma senhora de 80 anos de idade, sem nenhum histórico familiar com câncer de mama. Eu tenho que pensar muito mais numa doença ocasional, ou seja, uma doença do processo de envelhecimento, dos hábitos de vida, do que qualquer outra coisa. Tá?
mas ele é importante nesse sentido na minha decisão terapêutica, principalmente em pacientes. Isso aí. Mais uma. Quem tem triplo negativo tem mais chances de recidiva e metástase? Sim. Graças a Deus, já passou 10 anos, né? Direto e reto, sim. Não Sim. vai nem passar Com as duas um triplo carinho. negativo aqui. Não, Vai devagar, assim. Não. O prognóstico melhorou muito. As drogas melhoraram muito. A minha chance de cura melhorou muito. Mas ainda o perfil triplo negativo é onde a gente tem mais limitações de tratamento, né? Vamos traduzir um pouquinho o que é esse triplo negativo. Quando eu vejo um câncer de mama, eu vou olhar se ele responde a hormônios ou se não responde a hormônios, se ele tem alguma mutação associada, a gente chama mutação tipo HER2 ou não. Esses achados, eles me dão outras opções de tratamento. Então, se eu tenho um tumor que é hormônio dependente, eu sei que se eu tirar o hormônio, eu vou ter uma chance de estar reduzindo a chance desse tumor crescer ou distribuir. Se eu tenho um tumor que é mutado, a gente chama hiperexpresso, ou tem uma alteração da mutação do CRBB2, eu sei que se eu destruir estas células e eu tenho medicamentos específicos para isso, eu vou estar ajudando no tratamento. A quimioterapia, o triplo negativo é a quimioterapia. Vamos dar uma notícia boa, então. Né? A gente fala. Por favor, a gente agradece. Os tumores triplo negativos, eles têm uma chance muito grande em relação aos outros, tá? De metástase, de recidiva. Mas esses riscos, eles vão caindo com o passar dos anos. 10 anos já. Quanto mais tempo passa, na verdade, meu risco sempre cai. Em tumores hormônio dependentes, embora esse risco seja menor, o fantasminha ele fica muito mais tempo durante com a gente. Então aquelas histórias que tem, puxa, eu tive câncer de mama há 10 anos, há 15 anos, e esse maldito voltou. Eu vou pensar num tumor hormônio dependente. Ele é menos agressivo de momento, mas ele pode ficar quietinho ali e dar trabalho pra gente. Os triplo negativos, isso não costuma acontecer. Ai, que notícia ótima. Ai, Sempre mais tem uma tranquila. Sempre, vou só dormir. procurar bem. Dormi mais. Ai, até perdi a ordem das perguntas aqui depois dessa resposta. Você estava falando do triplo negativo, falando dos hormonais, e a pergunta vem sobre isso. Por que eu preciso... Não sou eu, né? Mas a pergunta lá. Por que eu preciso fazer bloqueio hormonal, mesmo com a retirada do útero e dos ovários? Primeira coisa, vamos entender uma coisa que eu sempre friso no consultório. Quando eu falo que um câncer de mama é hormônio dependente, não quer dizer que ele foi causado pelos hormônios. Bom, tá? Toda célula da mama é uma célula hormônio dependente. Eu tenho receptores ali a hormônios. Quando eu falo que um tumor é hormônio dependente, significa que o tumor mantém essa mesma característica da célula-mãe, que é de resposta a hormônios. Então, quando eu bloqueio esse hormônio, como eu sei que a célula precisa do hormônio para se multiplicar, eu estou tirando, na verdade, o combustível dela. Uma chance maior dela não crescer ou dela morrer. É o que eu faço. Uma mulher, quando entra na menopausa, que eu vou tirar o estímulo hormonal produzido pelo ovário, todas aquelas células que são hormônio dependentes, elas vão abaixar a sua função. Eu vou ter ressecamento vaginal, eu vou ter calorão, meu útero vai atrofiar, meu ovário vai atrofiar, minha mama vai diminuir. É natural. Tá? Então, quando eu faço esse bloqueio hormonal, eu vou fazer isso também com as células malignas, desde que elas sejam hormônio dependentes. Tá? Eu tirei meu útero, meu ovário. Não vou produzir pelo ovário hormônio, certo? Mas eu tenho produção hormonal em outros órgãos. E aí, mais uma bronca. Qual que é o nosso principal órgão produtor de hormônio? Gordura. Banha. Gordura. Gordura. Aí é abrir uma das brigas que a gente fala. Obesidade é o maior fator de risco de recidiva de doenças, principalmente das doenças hormônio dependentes. Pacientes com obesidade, tumor hormônio dependente, eu tenho muito menos eficácia no meu bloqueio hormonal. Isso não se aplica ao triplo negativo, porque não faz bloqueio hormonal. Sim. E também não pode repor. Também não pode repor.
Porque, infelizmente, a gente não tem essa segurança, a gente ainda não pode fazer reposição Ainda não hormonal pode. em Ainda nenhuma não condição. pode. É. Quem sabe um dia a gente Quem chega sabe lá. um dia. Vamos lá. Após mastectomia com esvaziamento, perdi a força e agilidade de braço. É normal? Não Tá é bom. normal. Tanto a mastectomia quanto a linfadenectomia, eu não mexo em fluxo. Eu não mexo na parte motora. O que pode acontecer com uma complicação do esvaziamento axilar, algumas pacientes podem ter linfedema, pode ter inchaço desse braço, tá? E esse inchaço vai trazer limitação de movimento pelo edema, mas não pela parte motora. É fundamental. É fundamental. Uma fisioterapeuta aqui. Eu operei, fiz a cirurgia da mama, mobilização passiva com 48 horas. Com uma semana, esse bracinho já tem que estar pelo menos em 90 graus. Seja uma mastectomia, com um mês, essa paciente tem que estar fazendo mobilização. As maiores limitações motoras que a gente vê no consultório são pacientes que operaram, não fizeram um pós-operatório com uma orientação adequada ou não seguiram orientação de pós-operatório. Fraqueza de braço, ombro congelado, limitação de movimento. Meu ombro é estragado, os dois. Se deixar meu ombro parado uma semana, eu já não levanto. Se mandar eu prender meu braço um mês, esquece, eu vou ter o ombro congelado. Sim. Momentinho. Não. Mas não é todo mundo que indica isso. Não são todos os médicos que indicam. Porque Mas hoje é o correto. é o correto. Hoje eu né, costumo atender pacientes, né? Eu fui estudar para poder ajudar. E eu tenho pego pacientes que não vêm de você com 40 dias, porque o médico falou que só podia mexer, eu só podia fazer fisioterapia, depois de 30 dias de operado, 40 dias de operado. Quanto que você já perdeu na sua reabilitação? Muito, quase tudo. E aí a pessoa quer resultado imediato, né? Que é que uma semana... exato, que é milagre. Mas o médico... Hoje, são poucos os médicos que indicam uma reabilitação. E quando eu falo para paciente, que o médico falou assim, não pode mexer. Aí eu falo, não, eu vou fazer isso aqui, né? E você vai lá pra academia, porque você não precisa mais de mim. Você precisa agora... Nossa, eu quase apanho no consultório. Onde já se viu, o médico falou que eu não podia nem mexer, que você tá me mandando pra academia, você é doido? Eu falei, não. Força. Treino de força, exatamente. treino de força, treino de força. É o discurso de todo dia. Exatamente. Tá? Então não é para perder força após uma cirurgia. Tem alguma coisa de errada, não tá certo. Outra, vamos entrar nesse mesmo impasse aí, que vai levar tudo pro mesmo caminho. Vamos treinar. Dores articulares pelo uso de anastrozol, tamoxifeno, os bloqueadores hormonais. Acontece em praticamente todo mundo. Todo mundo Dores tem. articulares gerais, mais intensas em pequenas articulações, mãos e pés, principalmente pela manhã. Faz parte do medicamento, é um efeito colateral e é o principal efeito colateral, infelizmente, dessa linha toda de medicamentos. A gente sabe que com o passar do tempo tende a ser menos intensas essas dores. Quando essas dores são intensas, eu tenho medicamentos que a gente consegue utilizar. A gente, muitas vezes, até junto com reumatologistas, a gente tenta melhorar essa questão de dor articular. Agora, voltamos. Qual o melhor tratamento para dor articular induzido por inibidor de aromatase? Atividade física. Exercício. É uma coisa assim, um termo que eu apanho no consultório todos os dias. Todo dia, ponto. Eu faço pilates 2 vezes por semana. Melhor que nada. Melhor que nada. Ponto. Não se limita a melhor que nada. Atividade física é todo dia. É todo dia, é diário. É todo dia. É. Você pode não ir à academia todos os dias. Mas exercitar sim. Mas você tem que se exercitar todos os dias. E treino de força é fundamental. Doutor, mas eu não gosto de musculação. Não tem problema. Tem tantas outras... Faça musculação sem gostar.
Porque não tem outra opção de outro treino de força. Vai não gostando mesmo. Vai não gostando, eu não tenho opção. Porque treino de força é difícil. Como que você vai fazer um treino de força sem impacto? Aham. Porque a maioria das minhas pacientes, eu tenho ótimos pacientes com 30 anos de idade, com 35 anos de idade, que são pacientes jovens, que eu consigo fazer outros tipos de treino de impacto. Eu consigo oferecer uma gama de opções enorme. Mas como que eu pego uma paciente? Que é a média de pacientes que têm câncer de mama. A maioria acontece depois dos 45 anos de idade, depois dos 50 anos de idade. Como que eu pego uma paciente sedentária com 50 anos de idade, eu vou mandar ela fazer o que de treino de força para poder preservar essa articulação que não está preparada? Você vai colocar no Pilates para poder conseguir core, para conseguir mobilidade, vai para hidro. Mas não vai conseguir o mesmo resultado que com a musculação. Não. Eles vão estar associados. O Pilates vai estar associado à musculação, a hidro vai estar associado à musculação, a natação vai estar associado à musculação. Eu vou precisar desse treino de força, não tem jeito. Sabe o que eu costumo falar para as meninas? E eu não me importo se elas ficam bravas comigo, porque eu falo assim, eu já passei por isso e eu sei o que eu tô falando. Eu tô falando não como profissional da área da saúde, eu tô falando como paciente oncológico. Você gosta de sentir dor? Não. Você gosta de tomar remédio? Não. Então vai pra academia sem gostar também, porque sentir dor você sente todos os dias e remédio você é obrigado a tomar todos os dias. Então vai pra academia também. Gente, o que eu faço no consultório, às vezes impacta a paciente, mas eu vou falar que é a realidade. É a realidade. Quando eu prescrevo para uma paciente tamoxifeno, anastrozol, os nomezinhos feios que minhas pacientes oncológicas estão acostumadas a usar, ou seja, são os medicamentos bloqueadores de hormônios. Eles são cheios de efeito colateral. Eu induzo a menopausa, eu dou dor óssea, eu dou dor articular, eu faço calorão, eu faço ressecamento vaginal. Mas eu pego esse medicamento, dou para você, eu falo, isso é uma desgraça, vai te trazer tudo isso daqui de efeito colateral. Mas você vai ter um ganho, tá? Isso daqui reduz em 50% o risco de você ter câncer de mama novamente ou disso ter uma recidiva. E praticamente todas aceitam os malefícios da droga pelo benefício. E se eu falar que uma paciente sedentária, uma paciente que faz atividade física todos os dias, a redução de risco é de 50%. Pô, gente, você aceita tomar uma droga que te traz um monte de efeito colateral para ter esse benefício. Por que você não aceita ter esse benefício doando 45 uma hora do seu dia por algo que vai trazer outros milhares de benefícios? Por quê? Atividade física melhora a cognição, atividade física melhora a qualidade de sono, melhora o humor. Melhora tudo. Estabiliza. Melhora tudo. E é só começar. Pega gosto. Não, eu odeio. Mas eu vou todos os dias e é muito pior sem. Eu não gosto. quero. Não. Sabe que, Eliana, não sei se você sabe, o Dalton sabe, mas durante o tratamento eu não deixei de praticar atividade física, que eu já era praticante antes. E eu ia fazer a radioterapia, eu fazia a quimio sempre na sexta. Então, durante as quimio eu treinava de segunda a quinta. Sexta eu não treinava, sábado e domingo eu descansava. A radioterapia eu ia para academia, saía da academia com roupa de ginástica, óbvio, né? Ia direto para o HC e fazia a radioterapia. Eu consigo mostrar trabalhos para você que mostram que a quimioterapia tem uma efetividade maior em pacientes que têm maior massa muscular. Sim. Em pacientes que fazem atividade física durante o tratamento. Sim, assim foi meu caso. Né? Isso é científico, gente. Isso é científico. Eu, graças a Deus, eu tinha privilégios, né? Eu não ia na academia porque estava tudo fechado, eu passei tudo pela pandemia, mas eu tinha um estúdio de Pilates, e o estúdio de Pilates era meu. Então, assim, eu esperava todo mundo sair, ia lá, dava banho de álcool em tudo, e aí eu ia mesmo fazer, sozinha. Eu tava lá, eu e Deus, e os meus equipamentos, e o meu conhecimento. E assim, não passei mal durante a quimio? Passa. Mas eu me recuperei mais rápido, me senti melhor, né? Isso eu acredito que tenha ajudado muito. Sim. E teve uma vez que o Dr. Dalton, minha qualidade de sono, né, fica ruim por conta de menopausa. Não faz milagre. Atividade física também não é milagre, né? Aí o doutor pegou e receitou pra mim sertralina. Aí eu falei, dobrei aquilo assim, indignada, fiquei brava. Indignada, coloquei na bolsa, falei assim, não vou tomar esse negócio.
Eu vou fazer alguma coisa. Aumentei a intensidade de exercícios e fui procurar outras coisas. Fui fazer trilha na mata, fui escalar a montanha, fui fazer outras coisas. Aí eu cheguei pra ele, devolvi a receita e falei assim, ó, troquei a sua sertralina por adrenalina. Melhor, né? É sempre melhor. Muito melhor. Isso aí. Cadê a próxima? Vamos lá. Tá. Laser e tatuagem do lado do braço que fez a retirada da mama e fez o esvaziamento axilar. Pode? Laser depilatório. O laser não tem nenhum tipo de problema. Vamos entender um pouquinho do esvaziamento axilar. Existe Isso uma aí. série de mitos em relação ao que eu posso fazer e o que eu não posso fazer nesse braço. O esvaziamento axilar, o problema é que ele pode vir a trazer problemas de drenagem linfática e esse braço ficar inchado. O que eu devo evitar nesse braço? A grosso modo, traumas e ferimentos. Então a gente evita. Evita pegar a veia, evita fazer injeção nesse músculo, evita traumas, inclusive pequenos traumas de tirar a cutícula, cortes. Cada vez que você faz um pequeno trauma nesse braço, eu vou estar destruindo o linfático superficial. E esses linfáticos superficiais são muito importantes nessa drenagem linfática. Por quê? Porque os profundos o médico destruiu quando fez o esvaziamento axilar. Então eu preciso dessa drenagem superficial. Então a gente evita, tá? Eles não são proibidos. Puxa, Dalton, eu vou para uma cirurgia, sobrou veinha desse braço. Bora? Eles não são proibidos. A gente tenta evitar, mas não é proibido. Entendi. Você utilizar esse braço, tá? Um outro ponto importante, força não tem relação com linfedema. Inclusive tem indicação de treino de força para redução e para prevenção de linfedema. Sim. Então, eu tenho o esvaziamento desse braço, será que eu posso carregar essa sacolinha? Não, vai carregar peso na academia, não é sacolinha que você tem que carregar, porque eu não tenho limitação de peso. Então, quando eu penso em depilação a laser, eu não tenho nenhum tipo de problema, embora uma paciente que fez esvaziamento axilar, a chance dela ter feito uma radioterapia muito grande. Radioterapia é bom para acabar com os pelos, não nasce mais de jeito nenhum. É verdade. Então, dificilmente você vai verdade. precisar, mas se precisar, você pode fazer. Tatuagem, o nosso problema é exatamente aí, na drenagem linfática. Porque a agulha de tatuagem vai entrar de 5 a 7 milímetros, múltiplas perfurações. Melhor evitar. Mas tem tanto lugar para tatuar, precisa ser o mesmo braço, gente? Acho um lugar mais legal. Evita, evita. Sim. Vamos lá. A perca da sensibilidade no mamilo é normal pós-cirurgia? Sim. E não tem o que fazer. No começo ela é mais intensa, depois isso melhora, não é que melhora, que seu cérebro para de ter aquela sensação desagradável, você acostuma, né? Você acostuma com ela, mas você vai ter perda de sensibilidade, isso acontece. Crioablação. É eficaz? E explica pra gente o que é. Tá, já existiram várias tentativas, na verdade, que a gente chama, né, de crioablação. Crioablação é destruição de um tumor a partir do seu congelamento. Agora voltou em voga, na verdade, por um trabalho sendo realizado na Unifesp, né, na Federal de São Paulo, lugar de onde eu vim, pelo professor Nazário, tá? Ele que está coordenando essa pesquisa. Ainda é absolutamente experimental. Tem 2 grandes limitantes ainda hoje na técnica. Tá? Quais são os limitantes? Qual a minha segurança que eu consegui destruir todo o tumor se eu não consigo avaliar as margens dele? Esse é um ponto. 2, ainda hoje, com raras exceções, no tratamento do câncer de mama, eu preciso fazer a biópsia do linfonodo. Eu preciso ter uma abordagem cirúrgica desta axila. Talvez isso mude alguns anos, a gente está com algumas técnicas já onde a gente provavelmente vai conseguir abandonar isso, mas ainda hoje é uma realidade. Então, qual é a vantagem de eu fazer um congelamento do tumor, limitar minha avaliação de margens, mesmo assim ter que operar para avaliar a axila? É experimental. Acho que tudo começa por aí, tá? É algo, talvez tenha algum futuro, mas teve outros protocolos de crioablação e que não entraram na prática clínica. Então, hoje ainda isto é experimental. Obrigada. Fala
Fala pra gente um pouco sobre a reconstrução da auréola e mamilo. A reconstrução de mamilo se dá através do dobramento da pele. A gente consegue fazer novamente essa elevação. É uma cirurgia fácil de ser realizada, é uma cirurgia tecnicamente tranquila, de recuperação muito rápida, muito sossegada. O único problema tem de reconstrução de mamilo, que fala como a gente usa gordura como base, às vezes com o passar dos meses, dos anos, ele perde um pouco de projeção, a gente pode ter esse mamilo ficando chatinho, pequeno novamente, tá? E ele pode ser reconstruído sim. A reconstrução da areola, dessa área pigmentada, a gente pode fazer com enxertos de pele. Às vezes tem uma outra areola grande, eu consigo roubar uma parte da outra areola e fazer o enxerto de pele. Ou eu uso uma pele mais escura, a gente usa de axila ou da região da virilha, a gente consegue utilizar também fazer isso. Hoje a gente faz menos isso, por quê? Porque as técnicas de micropigmentação melhoraram muito. E é seguro? Minha opinião, muito. Muito seguro. Minha opinião, uma areola micropigmentada é muito mais bonita do que uma areola enxertada. Eu tenho feito pouquíssimos enxertos de areola. E talvez essa reconstrução, por ser do seu próprio tecido, a pessoa acredita que vai ter sensibilidade e não vai. Não tem. Né? Então é melhor fazer a tatuagem, né? Não tem sensibilidade. Eu tenho paciência quando eu fiz o enxerto, depois o enxerto fica com falhas, porque ele não fica homogêneo. Aí você vai lá e faz micropigmentação para poder homogeneizar esse enxerto. Isso é uma questão estética, né? Ganhou uma cicatriz em outro lugar. Ganhou uma cicatriz fica da... boa, né, essa... Fica boa. Hoje as técnicas são muito boas. Sim, fica muito bonita. Vamos falar de um assunto que às vezes as pacientes têm vergonha de falar no seu consultório, no consultório da oncologista, e é uma área que afeta todo mundo, eu acredito, assim, não só a mulher, mas o casal, né? E, inclusive as não casadas, a gente tá com uma aqui que não tá aparecendo na câmera, mas também, né? Vamos falar que a Ju tá aqui com a gente. Afeta a Juzinha também aqui, que ainda não é casada. Sexualidade após o câncer de mama. Vamos falar disso? É importante a gente falar disso, gente. Bora. Eu vou te separar em 2 pontos. Tá. São 2 coisas completamente diferentes. Uma coisa chama-se hormônio, outra coisa se chama sexualidade. Sim. Andam de mãos dadas, mas são diferentes. Sim. Então, quando eu trato um câncer de mama, eu muitas vezes vou trazer uma alteração hormonal. Eu vou baixar esses níveis de hormônios. E isso traz algumas coisas. Impacta na libido? Sim, impacta na libido. Altera lubrificação vaginal? Muito. Então, o que eu posso fazer neste sentido? Eu posso repor hormônio? Ainda não, cara. Eu não tenho nenhuma técnica segura, não tem para ninguém uma segurança de fazer a reposição hormonal. Mas eu tenho condições de melhorar este padrão de lubrificação vaginal. Eu não devo deixar mulher nenhuma com atrofia genital, porque atrofia genital não é só sexual. Aumenta risco de infecção, aumenta risco de infecção urinária, traz um desconforto crônico. Então, eu tenho técnicas, eu tenho métodos de melhorar isto, tá? Creme vaginal, laser vaginal, radiofrequência. Então, eu tenho hoje condições, né, eu ou junto com o ginecologista, já abandonei a arte ginecológica, de propor tratamentos que melhoram o trofismo vaginal. Se a relação sexual é prazerosa ou não, vamos discutir daqui a pouquinho. Mas ela não pode ser dolorosa. Sim. Bom, então eu tenho que conseguir tirar, eu tenho que conseguir reestruturar essa vagina novamente para que eu tenha uma lubrificação vaginal ou pelo menos um trofismo genital adequado. E eu tenho como fazer isso. Tá? Segunda parte. Aí a sexualidade. No consultório eu brinco. Eu falo que ter libido nas Maldivas, a gente é muito fácil. Ai. Difícil é ter libido. Hoje é terça-feira à noite, depois de ter acordado às 5 horas da manhã para malhar, sabendo que o outro dia vai estar cheio. E com consultório cheio. E consultório cheio. No meio do Exatamente. dia. E com a mesma pessoa que você já conhece há 30 anos. Esse é o desafio da libido. É verdade. Tá? Então,
esse contexto da sexualidade é muito amplo. E além de ter todo esse contexto da sexualidade que eu estou vivendo, é uma paciente que passou por um tratamento oncológico, como ela se sente com o seu próprio corpo. Sim. Tem pacientes onde eu tenho um resultado estético, e a gente quer sempre um resultado estético bom ou muito bom. Tem pacientes que não têm um resultado estético bom, infelizmente não deveria, mas eu tenho um monte de pacientes que são mutiladas pelo tratamento do câncer de mama. São pacientes que olham para você e falam assim: não, doutor, nunca mais eu tive uma relação sexual com meu marido onde eu tirei o sutiã. Eu não fico à vontade nem de tomar banho perto do meu marido. Como que você vai construir uma relação de sexualidade se você não se sente bem consigo mesmo para você se despir na frente de alguém? E nem só do seu próprio corpo, mas também tem toda a questão do não se sentir mais suficiente. Poxa, eu sou uma mulher doente. Poxa, eu posso ficar doente de novo. Tem toda uma questão emocional, não só física, muito estética. vitimismo também, né? Tem, Muito vitimismo. tem. Ai, gente, tem que buscar tratar o cabeção. Tem. Não é fácil, tá? Não é fácil, mas a gente tem que buscar. Não, você tem que buscar tratar. É difícil, não é fácil. Você acabou de passar por algo. E aceitar. Isso, você acabou de passar por um procedimento. Gente, mama é feminilidade, mama tem esse aspecto de sexualidade. A gente aprendeu. Eu tô mexendo numa área que vai mexer intimamente com sua segurança sexual. Será que eu sou segura na cama? Será que eu sou suficiente? Como que ele está me enxergando? Será que ele ainda me enxerga como mulher? Exato. Será que ele está tendo relação comigo porque ele gosta de mim? Será que ele está tendo relação comigo porque ele gosta de mim? Ou será que ele está tendo dó de mim? Nossa, isso Cara, é terrível. mas passa pela cabeça. Por mais terrível, passa pelo cabeção. Passa. E às vezes não é você que tá doente, é o seu relacionamento que tá doente. Sim. E aí você usa o câncer como desculpa. Sim. Né? A gente tem... É estatístico, mais de 50% dos casamentos pós-câncer de mama acabam. tem... E Dalton, assim, infelizmente, né? São poucas as mulheres também que têm recurso ao laser. Sim. É caro. E também aos próprios cremes também, né? Então, é difícil, às vezes, para a maioria, e acaba sofrendo, porque não é barato. E ainda tem um monte de bloqueio de preconceitos de profissionais que ou não se sentem habilitados ou não têm conhecimento de poder tratar essa Mas parte. tem uma forma mais acessível de se tratar isso. Voltamos novamente no exercício, porque tem exercícios para isso. Para isso, né? Tem exercícios para isso, que é de graça. A gente pode estar aqui, ó, gravando podcast, fazendo exercício, ninguém nem está sabendo. Tem óleo de coco, que além de ser antifúngico, são hidratantes. É muito barato, é muito acessível. Então, assim... É difícil de achar, mas a radiofrequência é uma técnica barata. Bem mais barata. Então, assim, laser. vai da pessoa também, do interesse dessa pessoa, buscar também, né? e também, assim, querer melhorar. Porque isso, igual você falou, do vitimismo. Às vezes a pessoa usa a sequela... Ah, não posso mais. Mas, na verdade, ela não quer mais o marido, ela não quer mais ter aquele relacionamento, ela não quer ter outras questões. Então, é melhor deixar ali embaixo com defeito, que daí é uma desculpa. Nós temos uma menina no grupo, que também a gente não cita nomes, né? Obviamente, mas que um dia ela assustou nós que estávamos no encontro, porque ela disse assim, desde que eu tive diagnóstico, nunca mais eu tive relação sexual com meu esposo. Sim. Nós, Coloca os filhos pra dormir entre os dois, que é pra não... E meu marido aceita de boa, ela disse. Ele não aceita de boa, porque ele não aceita. Mas cada caso é um caso, né? E o que eu falei, aí é um tratamento, é muito mais amplo do que o tratamento do mastologista, muito mais amplo que o tratamento do oncologista. Tem outras coisas que precisam ser envolvidas ali. A gente volta na cachola. Doutor, um assunto polêmico. Não fique bravo com a gente, nem comigo, nem com a Eliane. Tá aqui, ó. Eu, então, nem escrevi. Foi a Eliane que escreveu. Se for brigar, briga com ela. A vacina da Rússia. O que você tem a dizer sobre isso? Ou nada a dizer? Nada a declarar? Diz que tem uma vacina lá na Rússia e perguntaram pra gente Vamos pra você. Rússia, Vamos pra Rússia. Não tô querendo falar. Diz que a Terra é plana também, né? Né? Então, Diz que tem ETs vivendo entre a gente também. O que mais que a internet diz? Diz um monte de coisa. Então, tudo depende do que você acredita, né? Esquece. Ponto. Esquece. Então, tá bom. Vamos focar cada Covid que é mais eficaz.
Até perdi a ordem das perguntas. Aqui é uma que é óbvia, né? Mas assim, histórico de CA de mama que eu tinha pulado aqui. Aumenta a chance de ter câncer? Aumenta, embora Muito 85% dos casos de câncer de mama, a gente já falou, não são geneticamente determinados, tá? Agora, mesmo naquelas situações que não são geneticamente determinados, família tem hábitos. Uhum. Eu nunca esqueço que você fala, a gente é o que a gente come. Sim, famílias têm hábitos. Famílias têm hábitos. Como você vive, o que você come. Eu falo que, assim, a minha maneira de abordar o câncer de mama, cara, fui educado médico e eduquei médicos, eu falo de maneira completamente errada, mas isso chegou, as informações chegaram pra gente muito depois. O médico é educado assim, olha, você vai fazer o diagnóstico desse jeito, você vai tratar desse jeito, pronto, acabou. Bom, recente isso não tem, você pode ir até para eventos médicos e tal. A gente tem hoje situações que a gente chama de survivorship, um monte de coisa, onde a gente começa a pensar em outras coisas. Por quê? Porque antes era assim, bem, eu tenho que tratar o seu câncer de mama, tá com câncer? Não, então tá bom, tchau, vai embora. Mas hoje, o nosso pensamento, eu falo hoje, a minha consulta oncológica mudou radicalmente, por quê? Primeiro, sim, eu tenho que tratar. Agora, depois de tratar, eu tenho que olhar e falar o seguinte, bem, tratamos. Por que que você teve isso? O que que eu posso fazer para mudar? E como que eu vou te dar uma qualidade de vida depois do meu tratamento? Porque eu estraguei um monte de coisa. Sim. Então, é o discurso que a gente fez. Quanto que a gente falou aqui de atividade física? A gente começar a falar de alimentação, nós vamos falar de um monte de coisa. Sim. Então, aumenta meu risco? Mesmo que não for geneticamente determinado, como que é a sua família? A sua família senta no sofá, maratona Netflix, pede 3 pizzas e toma Coca-Cola? Pronto. Você tem um fator familiar envolvido, mesmo sem ser genético. Sem ser genético, é isso aí. Emendando então nessa pergunta, que daí a gente já vai emendar no assunto, quais os maiores hoje, né? Quais os maiores fatores de risco para desenvolver câncer de mama e qual é uma forma da gente driblar isso, inclusive para quem já teve, para não recidivar? O maior fator de risco isolado para câncer de mama, obesidade pós-menopausa. Vamos lutar. Quando eu falo em obesidade pós-menopausa, eu começo a juntar uma série de fatores. Tá? A gordura por si, ele é um fator de risco. Tá? Ele traz um monte de alterações inflamatórias, um monte de alterações da insulina, um monte de alterações de microarranjos ali da nossa genética que acabam determinando um momento de risco para doenças oncológicas. 2, a gordura faz estrogênio, produz hormônios, então é um fator de risco. 3, até existem pessoas com sobrepeso, pessoas obesas, que têm excelentes hábitos de vida. Mas é uma exceção. É uma exceção. A maioria das pessoas que estão obesas na pós-menopausa é porque os hábitos levaram a isso. Tá? Então, se a gente for pensar hoje em fator de risco, os fatores de risco, principalmente os mutáveis, né? O que é imutável, não adianta a gente falar de fator de risco. Não adianta a gente falar em fator genético, porque não tem como mudar meu pai e minha mãe. Não tem como, veio de fábrica. Né? Olha, engravidar precocemente é um fator protetor. Ter um monte de filhos é um fator protetor. Tive 3. Agora, a sociologia permite isso hoje? Não. Então, é um fator de proteção? Sim. Então, gestações tardias ou não gestar é um fator de risco? É. É mutável? É. Mas não é uma realidade. Então, o que eu posso mudar? Alimento, atividade física, controle de peso. Isso é o que a gente pode mudar. E cada vez mais vendo ganhando. Também não são fatores de risco? Diretamente não. Indiretamente acontece. Você conhece alguém que emocionalmente está horrorosa? Gente, horrível. Separada, largada, meu pai morreu, eu chuto meu cachorrinho. Mas eu como direitinho, acordo de manhã, vou pra academia. Não. Vem tudo junto. Então não existe uma pessoa que tem hábitos saudáveis, mas emocionalmente tá uma desgraça. Vem junto a cabeça. Nem vou falar agora dizer, tem alguma relação eu tive um trauma, por isso eu tive câncer de mama? Não. Meu marido me largou, por isso eu tive câncer de mama? Não. Se largou, na verdade, era devia ser um traço. Meu pai morreu, por isso eu tive câncer de mama? Não. Ponto.
São fatos que acontecem na vida de todo mundo. Mas este não é o fator que faz você ter uma doença de mama. Entendi. Mágoa faz mal para todo mundo. Mas ter mágoa não dá câncer de mama. É bom falar isso. Dalton, como que você se sente ao dar um diagnóstico? Já se acostumou com isso? Ixi, nenhum drama de consciência. Por quê? A questão não é você dar o diagnóstico. A questão é, a partir do momento que eu fiz um diagnóstico, eu posso proporcionar para você uma condição de lhe tratar. Se eu não desse o diagnóstico, a doença iria evoluir, seria muito pior. Muito pior, verdade. Ponto. Então, para mim, dar um diagnóstico de câncer de mama, com raríssimas exceções, lógico que existem situações que maltratam um pouquinho, você tem que respirar fundo, mas faz parte do meu dia a dia. Isto não me impacta. Duas situações que no consultório ainda são muito ruins para mim. Recidivas são muito ruins. Metástases são muito ruins. Porque é uma sensação de falhamos. Juntos, a gente falhou. Então, isso para mim ainda pesa bastante. E dois, eu falo sempre o misto de piedade e raiva que eu tenho, né? Um dia eu vou para psiquiatra, eu vou tratar tudo isso. É quando você tem um câncer avançado no consultório. Gente, eu ainda até respiro fundo, eu falo, eu não sei se eu tenho dó do indivíduo que está ali na minha frente, né? Porque chega numa situação extremamente fragilizada para você, depois de esconder durante anos uma doença. Ou se você tem vontade de pegar a pessoa e esfregar a cara no asfalto, a sua tem tratamento, tem condições, isso é amplamente divulgado. Por que o medo deixou você chegar nisso? Então, nossa, ainda, o medo é terrível, né? Como que o medo bloqueia eu falo, as pessoas? ainda é uma situação para mim que eu falo, é um misto de sentimentos, né? Eu falo de piedade e raiva ao mesmo tempo. Como experiência própria, eu sempre falo, sem puxar sardinha, sem puxar saco do Dalton, né? Mas eu sempre falo que, assim, ele sabe fazer com excelência esse diagnóstico, como experiência própria, Sim. né? Porque eu lembro que no dia, assim, eu entrei em desespero, porque meu filho caçula tinha 6 anos de idade, o Pedro tinha 12 anos, a Isabela tinha 16, e eu falei pra ele assim, Dalton, e agora? Você não tá entendendo, eu não posso ter esse diagnóstico. Não sei se você lembra disso, Dalton. Porque eu sou mãe, eu sou administradora da minha casa. Eu que levo, eu que busco, eu cozinho em casa, eu gosto de preparar as coisas dos meus filhos. E o Dalton, ele me fez acreditar que eu seria capaz. Porque ele falou, ele olhou no meu olho e falou, você vai continuar fazendo tudo isso, né? Então, assim, você ter um diagnóstico também com uma pessoa que se dispõe a te ajudar, a te dar tratamento e fazer você acreditar que esse tratamento vai dar certo, isso faz muita diferença. Muita diferença. Não só joga o diagnóstico ali na sua cara e toma, se vira, vai embora. Essa semana, eu não vou me lembrar quem é a paciente realmente, mas a gente fala as coisas, na verdade, como vocês entendem, como vocês processam, o quanto vocês me xingam, isso faz parte depois, né? Mas uma paciente antiga minha, também já em remissão há bastante tempo, e ela, essa vez, nesse retorno, ela falou pra mim, ela falou assim, eu até lembrei quem que é. Ela falou, Dalton, quando eu cheguei aqui eu tive muito ódio de você, porque eu comecei a me martirizar por toda a condição que eu tinha, de tudo que eu tinha, filhos pequenos, é a mesma história. Eu olhei e falei, pá, filho, você é só um tropeço, filho, vai sair todo ralado, daqui a pouco você levanta e tá andando. Ela falou, eu fiquei com muito ódio de você. No primeiro momento também eu tive. Eu fiquei com muito Mas ódio depois, de assim, você. é uma Ela falou, hoje força, eu entendo o que você quis dizer. Exatamente isso. Por isso ele é nosso malvado favorito, né? E assim foi que eu consegui ser mãe, eu consegui ser a motorista dos meus filhos, atividade física e seguir a vida, né? Sim. Foi fácil? Não. Mas passou? Passou. Estamos aqui, né, Eliana? Nunca é Vai fácil. muito do... Todo mundo chora. Todo mundo tem desespero. Sim. Todo mundo. O início é um luto, né? A gente vive um luto. A gente tem medo de morrer. A hora que a gente recebe o diagnóstico de câncer, É isso todo aí. mundo passa por essa parte de luto, né? Essa parte, eu vou morrer, não vou dar conta de cuidar dos filhos, não vou conseguir voltar a trabalhar. Todo mundo passa por isso. Mas vai muito do que a pessoa que tá ali do outro lado da mesa, né? Que naquele momento todas as esperanças você vai depositar nele,
nos médicos que vão te cuidar e acreditar e fazer a sua parte, porque não adianta nada, né? Sim. Não adianta nada. Não, vamos cuidar. Eu lembro quando eu fui, ele falou assim, ó, eu só tinha lá o diagnóstico, sabia, mas não sabia o que era. Ele falou, ó, se for isso, a gente vai fazer assim, se for assim, se não for, você vai por aqui. E não era, né? Era o triplo. Não é por mim que você tem que começar, é lá né, pelo oncologista. E eu acreditei, e eu confiei, e eu não deixei de fazer minha parte, mas o quê? Eu só confiei, eu só acreditei porque naquele primeiro momento eu senti segurança no que eu tava ouvindo, que eu realmente ia ficar bem. Então, assim, a gente leva um choque, a gente fica com raiva, assim, no começo, mas a gente fica com raiva do mundo, a gente não fica com raiva de vocês, a gente fica com raiva da gente, tentando buscar. Isso é mitológico, gente. Por que mata a gente... o mensageiro. Imagina! Normal, isso é mitológico. Isso tá certo. Mata o Imagina, mensageiro. a gente fica... Você, mãe, né? Por que eu fui ter isso? Eu como direito, eu faço academia, por que eu fui ter isso? Né? Pra mim também não foi de... Imagina, eu sou professora de pilates, faço atividade física 24 horas por dia. Os porquês. Porque eu. Não é hormonal esse negócio, porque eu fui fazer tratamento pra ter filho. Não, é triplo negativo, não tem nada de hormônio envolvido na história. Então a gente fica com raiva do mundo, não só de você. Tive 3 filhos, amamentei os 3, mas como assim um câncer de mama? Tratamento de infertilidade não aumenta o risco de câncer de mama. Olha lá, tá vendo? lá. Aí, Pronto, ótimo, mais uma dúvida. Faz uma pergunta que a gente não perguntou. O que você gostaria de falar que a gente não perguntou? Vamos pensar. Dúvida frequente de consultório. Ou alguma coisa que você gostaria que te perguntasse e geralmente as pessoas passam batido e não te perguntam. Faz umas perguntas difíceis pra mim. Essas aí estavam mais fácil. Né? Posso pular essa? Acho que vocês vão ter que perguntar pra mim. Acho que não? Nada que me venha na cabeça. Nada que te venha na né? cabeça. Então então dá um conselho pra mulherada que tá te ouvindo, pras mulheres que já tiveram, pras mulheres que infelizmente têm diagnóstico todos os dias, a gente sabe que isso tem aumentado a incidência. O que você aconselha pra nós? Então, assim, o que a gente tem? O que a gente tem à nossa disposição? O que a gente cansou de falar? Bons hábitos. Faça seus exames. Realize. Mamografia não é nada confortável, mas é um exame extremamente eficaz. Ele não é perfeito, mas ele é extremamente eficaz. Toda mulher deve realizar a sua mamografia após os 40 anos de idade, uma vez por ano. Todas as grandes sociedades médicas hoje colocam exatamente essa mesma postura. Então, cuide-se. Tenha um profissional que cuide de você, seja um mastologista, seja um ginecologista. Se o seu ginecologista não examina a sua mama, procure outro ginecologista, porque o palpar a mama é extremamente importante, a imagem não basta, existem alterações que são palpáveis, então o médico tem que examinar a mama, o médico tem que palpar esta mama, tá? Isso chama amor próprio. Cuide-se. Acho que esse é o grande recado que a gente tem que ter. E qualquer alteração, corre pro médico, né? Porque o diagnóstico precoce salva vidas. Salvou a minha, salvando a Raquel e de muita gente. Sempre. E de todas nós, e da Juju que tá ali também. Lindona. Se a gente não conhecesse o nosso corpo, se a gente não observasse os sinais que o corpo dá, porque o corpo dá sinais. É isso aí. Ele dá sinais. Se a gente não parasse pra se olhar, pra ter esse tempo, você, mãe de 3, correndo atrás, pra lá e pra cá da vida, administrando o seu lar. Mas se você não tivesse tido um minutinho ali pra cuidar de você, você não estaria aqui mais com a gente hoje. É verdade. Né? É assim aconteceu comigo. Então posso falar? Que é uma coisa que eu falo sempre no consultório. Deve. Principalmente eu. Sou mais velho que vocês, né? É nada. Acho que sim. Tamo Que aí. você, com certeza. Eu não sei, não. Raquel tá ali mais pertinho de mim. Eu falo uma coisa sempre para as pacientes. Quando a gente coloca, na verdade, essas mudanças de hábitos, a gente coloca tudo isso. Isso é muito difícil. Porque nós não somos seres isolados. A gente vive dentro de uma família, a gente vive dentro de uma sociedade. E você mudar um hábito sozinho é difícil. Teve alguma pessoa aqui hoje
que o marido estava reclamando porque está sendo obrigado a fazer uma série de coisas. Sim, Não vamos contar quem é, né? Não, A gente não conta quem a é, gente assim. não fala quem que é, mas Não. o marido fez uma reclamação A gente não fala. formal, Nós não podemos né? falar Que está quem é. sendo obrigado a fazer exercício, né? Que está tendo que Perder perder peso. peso, Aham. comer direito. Mas a gente não conta quem que é. Não. Porque esse processo de mudança dificilmente é um processo individual. É um processo, muitas vezes, que envolve família. E Sim. isso é extremamente complicado, isso é extremamente difícil. E eu falo que a minha geração, muitas vezes a geração de vocês, ela foi muito mal educada. Em que sentido? Contaram para vocês que vocês vieram ao mundo para servir. Você tem que servir seu pai, você tem que servir sua mãe, você tem que servir seu filho, você tem que servir ao esposo, você tem que servir ao próximo. E esse diabo que enfiaram dentro da nossa cabeça nos policia o restante da vida. Então, quando você olha e fala assim, eu vou tirar esse momento para mim, para eu cuidar de mim, o diabinho está lá dentro e fala, você está sendo tão egoísta. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo essa comida aqui, esse franguinho sem graça? Seu marido gosta de empanada, aquele gordo. Por que você está fazendo esse franguinho com salada? As pessoas que estão ao seu lado não estão felizes de comer esse franguinho. Eles querem comer um bifão empanado, querem comer rabada. Você está sendo tão egoísta de ficar fazendo isso porque você gosta. É uma briga com a gente mesmo. Isso que eu falo. É fácil falar de mudar hábito. Mas o dia a dia da mudança... A prática. É complicada, porque não depende só de ti. Então, se dê o direito de se cuidar. Você tem que cuidar de você. Amar ao próximo como a ti mesmo. Não mais que a ti mesmo. Primeiro você. Cuide de você. Porque senão você também não vai conseguir cuidar bem de todo mundo. É isso aí. Isso aí. É isso aí. Obrigada. Obrigado pela mensagem. Obrigado por, né, deixar seus pacientes lá esperando. Gente, quem tá aí esperando ele não fica bravo, tá? Tá na hora dele ir embora. Tá na hora mesmo. Tá na hora. Obrigado por Eu que ter agradeço. disponibilizado seu tempo, seu conhecimento, dividir com a gente. É sempre muito gostoso estar com você. O primeiro momento em estar com você não é bom, né? Porque a Eu não gente... sou um cara querido no consultório, Não, a porque gente ninguém não gosta de ir lá chega me você ver. pra ela tomar um cafezinho, não. A gente, ao primeiro momento a gente te odeia, mas depois a gente te ama incondicionalmente. Você vira, assim, é parte das nossas vidas, né? A oncologista falou pra mim, falou assim, olha, você goste bastante dele, porque ele vai ser o seu terceiro, né? O seu segundo esposo, porque é pro resto da vida. E realmente você é amado por todos nós. E eu tenho certeza que essas informações que você trouxe pra gente, a gente vai conseguir levar para muitas mulheres que não têm o acesso, né? Não tem o privilégio que nós temos de sentar com você à mesa, de ter recebido o diagnóstico de você, de ser cuidada por você. Então eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas que estão aí perdidas, né? E essas perguntas vão talvez sanar muitas dúvidas de quem fica lá no Dr. Google e pega qualquer tipo de informação. Obrigada. Sempre à disposição. Prazer. Obrigada. Obrigada, Eliane. Obrigada, Dalton. A Raquel, nossa, né, ela administra o grupo lá do WhatsApp com aquele monte de mulherada, tudo doida. E eu tento fazer isso com outro grupo, que a gente fica tudo sequelada, né? Não tem jeito, a gente Não dá conta de tudo, não, gente. Não dá conta. Eu sempre falo, fala no privado, por favor, Exato. vai no privado. Mas a gente tenta fazer o nosso melhor, porque a gente tenta levar a nossa experiência É isso aí. que a gente teve para dividir com as pessoas de uma forma leve, de uma forma não pesada, de uma forma que para mostrar para todas as mulheres, ó, eu passei, eu tô aqui, eu tô bem, né? Faça isso, faça aquilo, coma isso, coma aquilo, não Pra agregar na vida para agregar delas, né? na vida É isso das aí. pessoas. Então, e você faz isso junto com a gente com excelência. Muito obrigada. Muito obrigada por acompanhar mais um podcast junto com a gente. Você não é obrigada a passar por isso sozinha, então tem muitos grupos de apoio no Facebook, no Instagram, nos WhatsApp da vida. Como que é o grupo das meninas para encontrar? Meninas dos Olhos de Deus? Meninas dos Olhos de Deus. Tem no Facebook? Sim. Tem no Tem no Facebook. E Café com Rosas está no Instagram como Com Rosas Café. Nos mande uma mensagem no direct que a gente tenta responder e levar para o Dr. Dalton responder. Obrigada, uma boa tarde e até o próximo. A gente te ama, você sabe, né?